Muitos aqui na cidade, na região, ainda não conhecem Satya Sai Baba. Vamos começar devagarzinho até o pessoal compreender a magnitude da pessoa que era o Satya Sai Baba. Ele era indiano, é isso, Inês? Justamente. Ele nasceu no sul da Índia, num vilarejo chamado Puttaparthi, que fica no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia. Para você ter uma ideia, era uma aldeia tão pequena, quando ele nasceu, em 1926, só tinha 100 habitantes, né? E hoje é gigantesco, né? E então, ele... Desde criança, ele realizava esses milagres, né, de materializar objetos, inclusive para os colegas, lápis, borracha e frutas e assim por diante. Mas sempre chamou a atenção a todos da aldeia, e todos que chegavam perto dele, era justamente o grande amor dele pelos seres humanos, principalmente aqueles em necessidade. Se chegava alguém na porta de sua casa pedindo comida, ele dava o prato dele. Às vezes, até uma vez eu li que a mãe ou as irmãs reclamavam e tal. Se você ficar dando comida, você não vai comer, né? Mas ele ele não deixava de fazer, né? E a vida dele todinha foi realmente dedicada ao serviço à humanidade. Eu acho que você sabe que a grande máxima dele, né, que está estampada em todos os hospitais, em toda escola, universidade, era aquele Love all, serve all, que é ame a todos, sirva a todos. Ele sempre repetia isso e dava o exemplo, porque não adianta só você falar, né? Tem que ele praticar. Falava e fazia. Né? Oi, Inês, do Satya Sai Baba, também surgiu dezenas e centenas de escolas pela Índia e hospitais também pelo mundo, não é isso? Uhum. Olha, a obra dele humanitária é gigantesca, né? Só lá na Índia tem cerca de 100 escolas, chamadas Escolas Satya Sai, que adotam integralmente o programa dele de educação em valores humanos, e são escolas totalmente gratuitas em regime de internato. As crianças, os jovens ficam lá com alojamento, alimentação e a educação, sobretudo, né? E a universidade também, ela tem um campus lá em Prashant Nilayam, que é o nome do ashram, né? Porque ele criou esse ashram e, sim, explicando o que é a palavra ashram. Ashram é uma palavra do sânscrito que significa comunidade onde vive um mestre. Então, na Índia tem vários ashrams, né? E então ele fundou esse ashram lá, justamente em Puttaparthi, e estabeleceu hospitais. Tem um hospital, o primeiro foi o Hospital Geral, a pedido da mãe dele, né? É sempre bom ressaltar que ele ressaltava muito isso, que toda a obra dele nasceu atendendo a 3 pedidos da mãe dele, né? Na área da saúde, ele chamava de Medicare, esse é o Hospital Geral. Inclusive, eu estive até hospitalizada lá, viu? Em 2014, eu peguei uma dengue antes de ir para lá e fiquei 5 dias hospitalizada, não paguei absolutamente nada, né? Os hospitais dele atendem milhares de pessoas, meu Deus, e não paga absolutamente nada. O outro hospital, que ele já fundou depois, também lá em Prashant, a 7 quilômetros do ashram, é um hospital de super especialidades, que é gigantesco e ele oferece cirurgias do coração, cérebro, enfim, várias cirurgias, transplantes e visão também, ortopedia, e tudo é absolutamente gratuito. Tudo, a pessoa não paga absolutamente nada, nem consulta, não tem nem caixa nos hospitais, né? Sim, voltando para a educação, né? Além das escolas, ele fundou também a universidade,
a primeira faculdade foi só para moças, em Anantapur, um distrito vizinho. Depois, lá em Prashant Nilayam, o prédio é gigantesco, eu até mandei umas fotos para você, não sei se você viu, da universidade. E também a universidade, toda ela é em regime de internato, né? Existe o hostel, onde os alunos ficam alojados, têm direito à alimentação e tudo, e uma educação de excelência. Isso é que é o mais importante, né? É que ao lado da educação, digamos, acadêmica, a educação humana. E isso é o grande diferencial, né? Porque ele dizia que, do mesmo modo que um pássaro só pode voar com duas asas, o ser humano também, para ele voar, se realizar, ser reconhecido como uma boa pessoa de excelência, ele tem que ter a excelência acadêmica e a excelência espiritual, né? A excelência humana. Muito bem. Tanto que os alunos dele da faculdade, quando saem de lá, porque tem, além da graduação, ainda tem curso de mestrado, de doutorado, MBA. Nossa. E tudo absolutamente gratuito. Tudo Certa vez eu gratuito. assisti, tudo gratuito, absolutamente tudo gratuito. Todos os serviços que ele criou lá, deixou e ainda continua até hoje absolutamente gratuito. Ô Inês, algumas pessoas consideram o Satya Sai Baba como mais um guru, entre muitos outros gurus da Índia. Já outras pessoas consideram ele como um santo, santo dos santos da Índia. Já outros consideram o Satya Sai Baba como a própria encarnação do Deus vivo na Terra. Satya Sai Baba, quem era ele? É interessante que eu estava lendo a mensagem dele, em que ele dizia assim, eu não sou um guru, o seu guru é a sua própria consciência. Daí porque ele sempre estimulou toda essa educação dele em valores humanos, e todos os ensinamentos dele é justamente estimulando você a entrar em contato com a sua essência, que é uma essência divina. Inclusive, você sabe que ele diz que ele não veio ensinar nada de novo, que tudo aquilo que ele estava trazendo para a humanidade, as escrituras sagradas do passado, de milênios, já ensinavam. Sobre esse fato que você falou de Deus, né? Eu me lembrei agora de uma história que o professor Hermógenes contava sempre, que o professor Hermógenes é muito conhecido, né, através da difusão que ele fez do yoga em todo o Brasil, e foi ele quem trouxe a mensagem de Satya Sai Baba para o Brasil, foi quem fundou a organização Satya Sai, e inclusive os primeiros livros sobre Satya Sai Baba foi ele quem traduziu, né, do inglês para o português. E ele contou que certa vez foi chamado para uma entrevista, ele estava com a esposa dele, a Maria, e vários brasileiros. E Satya Sai Baba chegou para Maria e perguntou assim, quem você acha que eu sou? Aí a Maria disse assim, para mim você é Deus. Aí ele disse assim, sim, eu sou, mas você também é. E você, e você, e você, e saiu apontando para cada um dos brasileiros, cada pessoa que estava ali no salão de entrevista. Ele disse, a diferença é só que eu já sei que sou e vocês ainda não sabem. Então, essa questão de Deus, né, sempre é algo que, não sei, mexe muito com a gente, né? Esse tema. E eu me lembro que, quando pequena, no colégio, porque eu sempre estudei em colégio de religiosos, né? E a gente, quando estudava a Bíblia, elas diziam, olha, no Gênesis está lá escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
e elas pediam para a gente repetir. E eu repetia, mas aquilo não, assim, não sei, não penetrava bem. Quando eu conheci o programa, que eu comecei a ler as mensagens dele e tal, e que ele insistia muito nisso, né? É, tudo é Deus, tudo é Deus. Ele é o Criador, ele perpassa tudo, e Deus é amor e tal. Então eu fui começar a entender aquilo que a Bíblia já ensinou há milhares de anos atrás, né? Então, digamos que nós sabemos que tudo é Deus. A propósito, eu gostaria até de contar um fato muito interessante que aconteceu. Ele estava dando um discurso, porque ele deixou milhares de discursos, porque iam caravanas de pessoas lá, as festas de todas as religiões eram as datas importantes de todas as religiões eram festejadas, eram, não são festejadas lá, né? O Shivaratri, que é do hinduísmo, o Buda Purnima, a lua cheia de Buda, no mês de maio, enfim. O Natal, eu tive a oportunidade de passar o Natal lá com a minha neta, foi muito lindo, né? E então, eu me lembro que ele estava dando um discurso, né? E ele pegou o microfone e disse assim: vocês chamam isso de ser inanimado, né? Aí disse assim: mas me diga uma coisa, esse microfone é feito de quê? Nós sabemos que de átomos, né? Ele disse assim: e dentro dos átomos estão partículas subatômicas girando numa velocidade incrível. Então, como é que você pode dizer que isso é um ser inanimado? Então, realmente são assim ensinamentos, palavras, mensagens que nos levam a cada vez mais pensar, refletir, internalizar, né? Porque nós temos que entender quem realmente nós somos, né? Então é isso aí. Muito bom. Eu tô escutando aqui, estou encantado. Filosófico, né? Eu tô encantado. Eu tô escutando aqui você, tô aqui meio boquiaberto, escutando você falar e as imagens de Satya Sai Baba. Muitas pessoas que do Brasil, que tiveram contato direto ou indiretamente, por uma boca só que todos falavam inês. Inclusive, você esteve na Índia também, que a presença dele parece que ele tinha uma energia diferente, né? E quando chegavam perto de Satya Sai Baba, sentia aquela energia de paz, de harmonia e de amor. Era exatamente assim mesmo? Era exatamente assim mesmo, era desse jeito, viu? Estive lá 10 vezes, 13, né? As 10 primeiras ele ainda estava entre nós fisicamente, porque ele continua, né, entre nós, e as 3 últimas vezes não, ele já tinha deixado o corpo físico. Mas realmente é impressionante, viu? Quando ele entrava para dar o darshan. Darshan é outra expressão do sânscrito, não é? Que significa a visão, né? A visão de um mestre. Por exemplo, quando os católicos vão lá para a Praça de São Pedro para ter o darshan do Papa, né? Por exemplo, né? Então, é um termo muito comum na Índia, né? E ele saía da sua casa e vinha caminhando, né? Entre os devotos. Era um momento assim impressionante. Algumas vezes acontecia de a gente chorar de tanta emoção. A energia do amor que fluía dele era assim admirável, né? Encantadora, muito linda. Oi, Inês, talvez o que mais, se vocês forem agora no YouTube, vocês vão encontrar dezenas e centenas de vídeos do Satya Sai Baba, dele, vídeos mais antigos, depoimento de algumas pessoas, mas a maioria desses vídeos são o poder que ele tinha de materializar objetos. Inclusive tem um vídeo aí, Yarley, coloca aí também, que ele materializava objetos diversos, objetos que pessoas tinham perdido,
Do nada, ele balançava a mão e aparecia um cordão, uma pedra. E isso também causou muita polêmica, dizendo que isso não existia, que era ilusionismo, que ele era magista. Realmente, Inês, você que é pesquisadora, você que esteve lá, você que teve contato com muita gente, o Satya Sai Baba conseguia mesmo materializar esses objetos do nada? Sim, sim. Nós temos alguns amigos, inclusive, que têm anéis que foram materializados por ele. Para ele, ele dizia que essas materializações eram o cartão de visita dele. É interessante. E essas pessoas que criticavam, eu estava lendo ainda um dia desse, uma mensagem dele, ele dizendo: quando vocês ouvirem alguém me criticar, falar mal e tal, não se incomodem, não. Eu fico muito feliz com isso, porque eu sinto que eu estou sendo o motivo de felicidade daquelas pessoas. É impressionante, né? Porque nós não admitimos, né? Se alguém fala mal, alguma coisa, a gente já vai revidar e tal. Ele, não, deixem falar, deixem falar. Eles ficam tão felizes falando mal de mim, deixa que falem. Né? Fantástico. E outra vez eu li ele dizendo: se você souber que alguém falou mal de você, não fique chateado, não. Essa pessoa, você sabe que essa pessoa está lhe fazendo um favor, porque ela está atraindo para ela karmas, né, que seriam seus. Impressionante. Faz sentido, faz sentido. O amor dele era... E tudo que ele fazia era por amor, né? Você sabe que, como eu lhe disse, além dos hospitais que a gente falou... Aquele amor puro, né? Aquele amor que doa, não é aquele amor que, olha, eu vou fazer isso por você, você tem que fazer por mim. Não, era o amor da doação mesmo, né? É o amor, é doação, doação o tempo todo, né? E você vê, por exemplo, esses hospitais, né, que até hoje salvam a vida de milhares de pessoas, além desses dois que tem lá em Punta Parte, ele ainda construiu 2 outros, um hospital geral em Whitefield, que ele tem um ashram lá também, chamado Brindavan, onde tem outro campus da universidade. Já é perto de Bangalore. Bangalore é a capital do estado de Karnataka, que é o estado que fica ao norte de Andhra Pradesh, né? E então, além desse hospital geral, ele ainda construiu um hospital de super especialidades também, foi inaugurado em janeiro de 2001, se não me engano, também gigantesco e que atende a milhares de pessoas com cirurgias de todo tipo, principalmente do coração, que foi um tema assim que sempre me interessou, essa história, porque ele dizia, viu, que o coração é a fonte da verdadeira educação. E eu não entendia muito isso, porque eu me lembro quando eu era pequena, adolescente, diziam assim, cuidado com o coração engana muito e tal. Você deve ter ouvido isso também, né? Sem dúvida. Então, muito cuidado, não vai escutar o coração. E já Sai Baba dizia, o coração é a fonte da verdadeira educação. Aí, bom, pois você acredita que um belo dia, a coisa de uns 10 anos atrás ou mais, chegou às minhas mãos um texto, já traduzido do inglês para o português, sobre grandes descobertas que tinham sido feitas nos Estados Unidos sobre o coração. Que o nosso coração, ele também tem um cérebro, né? Ele tem cerca de 65% do coração é formado por neurônios. Você sabia disso? Não, estou surpreso agora. 65% do coração é formado por neurônios. Então, existe um cérebro também no nosso coração. E, além disso, eles descobriram que, além de ter esse cérebro, que o coração é o centro eletromagnético do corpo humano.
ou seja, tanto que você faz, né, eletrocardiograma e tudo mais. Então, o campo eletromagnético que sai do coração, diz que é 5.000 vezes mais poderoso do que o do cérebro, imagine, né? E quando o Sathya Sai inaugurou esse primeiro hospital de super especialidades, esse de Puttaparthi, um tempo depois ele fez um discurso, não foi no dia da inauguração, algum tempo depois ele fez um discurso e ele disse assim: vocês sabem que a primeira especialidade que eu implantei naquele hospital foi justamente a cardiologia. Tanto que no dia da inauguração já tinham sido realizadas 4 cirurgias de peito aberto, como eles chamam, né? Do coração. E ele disse assim: olha, eu implantei primeiro a cardiologia porque o coração é o assento de Deus. E a humanidade, os homens, estão muito distantes de Deus. E por causa disso, eles estão adoecendo muito do coração, sofrendo muito do coração. Por isso foi a primeira especialidade que eu implantei. Quando eu li isso, eu disse: então é isso. Por isso é que ele diz que o coração é a fonte da verdadeira educação, porque se Deus, o coração é o assento de Deus, se Deus está lá sentado no nosso coração, então a fonte da verdadeira educação É o tem que ser coração. o coração, né? Inês, outro feito extraordinário do Sathya Sai era a materialização de uma cinza que era considerada uma cinza curativa. Inclusive, vai colocar um vídeo aí que eu acho extraordinário, que é uma cerimônia em que o vaso... Sobre isso. E nós lá na Índia, nós compramos, inclusive, pacotinhos do Vibhuti, mas não materializado por ele, porque muitos devotos indianos, eles fabricam aquele Vibhuti com ervas aromáticas e todo o tempo cantando cânticos devocionais, bhajans e tal. Pois é fantástico, né? Não, eu estou impressionado aí. Não seca, você assistindo, né? Isso, como é que você pode dizer que é mentira? Não, é impossível isso aí, isso é impossível. Isso é o vídeo mais nítido e claro que esse não existe. Contundente, não é? Porque, primeiro, se esse vaso está com a boca para baixo, Inclusive, eu queria até contar que eu fui agraciada com uma cura extraordinária, viu? Do Sathya? Foi a primeira vez que eu fui lá, em janeiro de 99. Conta. Eu conto? Pode contar. Tá. Bom, quando digamos, eu recebi o grande chamado dele, que de repente apareceu um grupo que ia para a Índia e tal, eu fiquei assim um pouco pensativa sobre a viagem, porque eu sabia que era uma viagem que durava muitas horas, né? Nós íamos, parece que era via Frankfurt, não era Frankfurt, não, acho que era Zurique. Era São Paulo, Zurique, e de Zurique íamos diretamente para... Foi Bangalore, eu acho que foi direto para... Não, foi Mumbai, de Mumbai para Bangalore, essa primeira vez. Porque são antigas memórias, viu? Estamos falando de 99, janeiro de 99. E então eu estava com um problema muito sério, uma dor muito forte na base da minha coluna. Porque quando pequena, lá no Crato, a minha família é ali do Cariri, apesar de que as raízes são da Paraíba, né? Como você sabe. O meu trisavô nasceu na Paraíba, foi batizado em Campina Grande, né? E então eu estava na casa de uma tia minha, me balançando numa rede, eu tinha uns 11, 12 anos nessa época, a rede se soltou do punho, eu caí, mas foi uma queda tão violenta que eu fiquei assim, sem fala, sem conseguir respirar e tal. Bom, mas aquilo passou. Aí, depois de muitos anos, apareceu essa dor. Se eu ficava muito tempo sentada, por exemplo, uma viagem de ônibus ou de carro, mesmo de avião,
vinha aquela dor forte assim na base da coluna. Parecia assim como se fosse um ferro entrando, sabe? E eu pensava, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer essa viagem? Porque eu sabia que era como eu lhe disse, eu morei 2 anos na Alemanha, são viagens muito extensas, né? Eu pensando, mas eu digo, não, eu não vou deixar de fazer essa viagem por causa disso. Saibaba toma conta. Porque para mim ele é o meu pai, sabe? Eu perdi meu pai muito pequenininha, com 2 anos e pouco, então eu vejo assim como meu pai. Aí, chegando lá, eu sabia que as pessoas ficavam, porque lá a gente fica sentada no chão, né? Ficava e fica ainda, né? Você sabe que na Índia isso é comum, todo mundo senta no chão e tal. Então, compramos uma almofada, né, o grupo, para sentar no chão e tudo, mas mesmo assim era uma dor insuportável. Aí descobrimos uma clínica excelente, uma clínica ayurvédica do Dr. Rao, que era um grande médico, já faleceu, mais de 100 anos de idade. E então fomos lá fazer umas consultas e tal, e ele me passou umas massagens ayurvédicas, que é com óleo e tal, massagens fantásticas, né? Me lembro que eu fiz a primeira, a segunda, a terceira, e nesse dia a gente fazia na hora do almoço, depois voltava lá para o grande salão, se chama Sai Kuluant Hall, que nós chamávamos de mandir. Mandir significa templo, né? E sentar para ficar esperando. Bom, nisso fiquei lá sentada, tá aí, esse salão que está aparecendo aí na foto, né? É um salão gigantesco, né? E então, nesse dia, de repente, ele já tinha chegado, isso foi à tarde, e a dor estava insuportável. Aí, mentalmente, eu disse assim, Sai Baba, como é que eu vou aguentar essa dor tremenda esses dias todinhos aqui, que nós íamos passar 21 dias, 3 semanas. Acredite que na hora que eu pensei isso, a dor passou. Instantaneamente, a dor, eu fiquei tão assim, surpresa, que eu olhava para trás, procurando a dor, né? Olhava para trás, para um lado, meu Deus! Bom, aí aí, de repente, apareceu uma voz dentro da minha cabeça que eu fiquei surpresa, que eu nunca fui dada a ter esses fenômenos, né? Aí a voz disse assim, não é para contar para ninguém. Aí eu falei só com uma amiga minha que estava do lado, foi até colega de colégio, no tempo do internato, quando éramos pequenas. Aí eu disse para ela, acabei de receber um milagre, uma bênção, uma coisa assim, mas eu não posso contar. Aí ela, pois então não conte. Tudo bem. Aí a dor desapareceu completamente até hoje e voltamos para Fortaleza. E tínhamos combinado, nós éramos 8 aqui de Fortaleza, e nós tínhamos combinado de quando voltássemos, que nós chegamos aqui, eu acho que foi domingo de carnaval, que na segunda-feira íamos nos reunir na casa de uma das senhoras do grupo, uma das iniciadoras do movimento de Satya Sai, né, aqui em Fortaleza, para contar como é que tinha sido a nossa experiência. E então eu me lembro que no meu apartamento eu tinha comprado lá um Punjab. O Punjab é uma roupa que eles têm, que é a calça comprida e uma túnica por cima, né? Que vem até mais ou menos a altura do joelho. E eu tinha comprado esse Punjab lilás, muito bonito, e fui pegar o carro para ir para a casa da amiga e pensando, eu digo, puxa vida, todo mundo vai contar suas histórias, só eu que não vou poder contar da minha cura. Pois você me acredite que na hora que eu tirei o carro da garagem, que eu desci a rampa, nesse meu prédio tinha uma rampa na garagem, quando eu fui descendo a rampa, eu ouvi de novo a voz na minha cabeça, dizendo assim, agora você já pode contar. Eu digo, que maravilha, né? Então eu pude justamente compartilhar, né, Que essa grande legal. graça
E por aí você vê, quer dizer, eu não tive nem contato, digamos, direto com ele, Uhum. falei, não foi como Divaldo, né? Que Divaldo ele botou o polegar no coração dele E curou. e fiquei curada até hoje, Que coisa boa. graças a Deus. Graças a Deus. Em 2011, Sátia Sai Baba nos deixa, não é isso, Inês? Foi 24 de abril de 2011, justamente no domingo da ressurreição. Olha, que legal, que Foi, interessante. foi. Mesmo, tem um vídeo aí, produção, coloca o vídeo aí algumas imagens do falecimento, do cortejo do corpo de Sátia Sai Baba. Mesmo depois da sua morte, ainda existem muitos relatos de pessoas que estão obtendo milagres, não é isso, Inês? Sim, sim, continua a mesma coisa. E como eu lhe disse, o grande milagre dele, né, é justamente a transformação das pessoas através da sua mensagem, né? Eu estava até aqui vendo, ele dizia, eu vou ler aqui uma das palavras dele. Ele disse: eu tenho uma tarefa, nutrir toda a raça humana e assegurar a todos uma vida cheia de bem-aventurança. Eu tenho um voto, conduzir todos os que se desviaram do caminho correto novamente para o bom caminho e salvá-los. Eu estou preso ao trabalho que eu amo, remover os sofrimentos dos pobres e garantir o que lhes falta. Né? Então, realmente, quando ele deixou o corpo físico, é claro que foi um sofrimento imenso para todos nós, né? Mas a presença dele é tão, assim, como é que eu se diz? Ele é tão presente, pelo menos assim, no meu caso, eu diria. Sempre que eu vou elaborar, por exemplo, um plano de aula, né, para os cursos, porque nós aqui em Fortaleza temos um núcleo do Instituto Satia Sai de Educação, já vai, próximo ano, em fevereiro, são 22 anos já desse núcleo, e nós ministramos cursos, palestras e seminários sobre o programa dele de Educação e Valores Humanos. E sempre que nós vamos assim, elaborar um plano de aula, um PowerPoint, uma apresentação, sempre a gente pede a ajuda dele, a inspiração, né? E, e ela chega. Então, porque de fato ele dizia assim: veja a mim dentro de você. Eu estou dentro de você, eu estou na sua frente, eu estou atrás. Então, quando a gente vai adquirindo essa consciência, que ele não é o corpo físico, né? Ele é o puro amor. Mas realmente foi um choque muito grande para todos. Muito bem, estamos conversando com Inês Cabral sobre Inês Cabral sobre Sátia Sai Baba. Nós já estamos caminhando já para os instantes finais do programa. A gente vai voltar a conversar com a Inês no próximo ano para conhecer um pouco mais do Instituto Sátia Sai Baba aqui no Brasil e esse trabalho fantástico educacional que é realizado na cidade de Fortaleza, como bem falou a Inês, há mais de 20 anos. Não só de Fortaleza, como muitos outros espalhados pelo Brasil todo, e no mundo inteiro, e pelo mundo inteiro, né? Sátia Sai Baba continua vivo através de sua obra. Sim, continua vivíssimo. E mais a organização dele, mais de 120 países, né? A educação também, o programa. Eu posso ler alguma coisa dele aqui, na educação? Sim, pode ficar à vontade. É muito interessante, outra coisa que eu aprendi estudando a educação Satia Sai, quando ele diz que a meta da educação é a formação do caráter. Muito, muito profundo isso, não é? Que a gente acha que educar é ensinar, né? Colocar... e ele diz que não.
que educar é uma palavra que vem do latim, que é justamente fazer florescer, fazer emergir aqueles valores, aqueles atributos divinos que já estão dentro de nós, porque afinal fomos criados à imagem e semelhança. Então, todos esses valores humanos, por isso são valores humanos, já fazem parte de nós, dos seres humanos. E então, essa educação que ele deixou para nós, esse programa de educação em valores humanos, promove justamente isso, o florescimento desses valores. E ele tem uma definição muito interessante para caráter, né? Ele diz que caráter é a unidade entre pensamento, palavra e ação, que é o que falta muito no mundo de hoje, né? As pessoas pensam uma coisa, falam outra, e na hora de fazer, faz bem diferente. Então, já pensou que coisa extraordinária, né? Nós temos justamente uma educação que promova isso, essa unidade entre pensamento, palavra e ação, né? E ele outra coisa muito linda também que ele falava, que são 5, o programa fala em 5 valores humanos absolutos, né? Que é a verdade, a retidão, a paz interior, o amor e a não violência. Mas ele diz que, de fato, o amor é a base de tudo, né? Ele diz, o amor é a invisível corrente subterrânea unindo todos os 4 valores humanos. E ele pode ser resumido assim: amor no pensamento é verdade. Amor como sentimento é paz. Amor na ação é retidão. Amor como compreensão é não violência. E o amor é o denominador comum para todos esses valores, né? Então, daí porque ele insistia também que ela ame a todos, sirva a todos. Dizia também, comece o dia com amor, preencha o dia com amor, termine o dia com amor. Este é o caminho para Deus. Porque Deus é amor, e o amor é Deus, né? Então, Muito, que lindo isso, que lindo. Inês, obrigado. A gente vai voltar a conversar no próximo ano mais sobre Satya Sai Baba, dessa vez focado mais no trabalho educacional aqui no Ceará, no Brasil e no mundo. Mas as pessoas que vão assistir a nossa entrevista posteriormente, depois, que quiserem conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Satya Sai Baba, dos institutos, quais são os canais, redes sociais, sites, Instagram, fique à vontade, divulgue. Sim, a Organização Internacional Shri Satya Sai tem um site que é satyasai.org.br. Tem .org a organização sai em inglês, né? Mas a satyasai.org.br. O Satya é com THYA, né? Aliás, a palavra Satya significa verdade, viu? Em sânscrito. Olha que legal. É verdade. E o Instituto satyasai.org.br.